Olá, pessoal! E vamos para a jornada do TCC. Hoje vamos falar sobre como escolher o tema do seu TCC. Então vamos lá. Você que já está entrando aí, que vai entrar. Hoje vou te ajudar a escolher o tema do seu TCC. Para a jornada do TCC. É isso aí. Convido alguém aí para participar dessa live. Então, hoje nós vamos falar sobre como escolher o tema do seu TCC. Vou dar alguns exemplos para vocês. Vou diferenciar o tema do título, além de responder algumas das perguntas que eu recebi no direct. Então, hoje a gente vai falar especificamente sobre o tema do TCC, tá ok? Vou esperar aí o pessoal vai entrar, alguns não vão conseguir entrar, que estão lá no grupo do Telegram. Oi para o pessoal que está entrando. Vamos lá, né? O TCC está chegando esse ano e tem que tirar de letra. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida também, além das dúvidas que me encaminharam no grupo no direct, eu vou estar respondendo algumas agora, no decorrer da live, e outras eu vou responder depois no direct, se não dá tempo. Como eu falei, eu vou ser bem objetiva, não vou me estender, até porque fica salvo lá no grupo do Telegram. Então, vamos lá. Vou começar aqui, ó. Então, hoje nós vamos falar sobre como escolher o tema do seu TCC. Nós estamos no segundo dia, então, no segundo dia da jornada do TCC. Ontem eu falei com vocês sobre o que vai na introdução, razões para se dedicar ao TCC, erros que você precisa evitar para não ficar perdendo tempo com o TCC, porque acontece muito, os alunos chegam na reta final, estão desesperados, não sabem o que fazer, e às vezes acabam tomando algumas decisões que na verdade só fazem com que eles percam tempo. Então, ontem eu já dei essas dicas, orientei o que não deve ser feito antes de começar o TCC e alguns dos pontos que devem estar na introdução. E hoje a gente vai falar, então, como escolher o tema do TCC. Então, primeiramente, o tema. O que é o tema? É o assunto que você vai trabalhar. Ele é uma maneira mais abrangente sobre o que você pretende falar. Então, o tema, ele vai ser aquilo que você vai investigar, que você vai pesquisar. E isso não é o título, por isso tem muita gente que confunde o tema do título. O título é aquele objetivo específico, aquele título que vai no começo do seu trabalho. O tema é o assunto que você está tratando. Então, pessoal que está entrando, a gente está falando sobre como escolher o tema do TCC. Então, ou seja, qual o assunto que você vai tratar, qual o assunto que você quer pesquisar, qual o assunto que te interessou. Igual eu coloquei um exemplo ali, deixa eu só abrir aqui também, um exemplo que é o poder da comunicação. Então, esse é o tema, ele é mais abrangente. Ele, por exemplo, o poder da comunicação fala sobre muitas coisas. Então, mas o que você quer saber sobre o tema, o poder da comunicação? Esse é um exemplo. Por isso que se diferencia do título. Porque no título, o foco, ele tem um foco maior do que vai ser abordado. Então, ele precisa ser estratégico, precisa ser um tema que também chame atenção para que até o leitor, o orientador, quem for ler na sua banca, fique também instigado a ler o seu trabalho. Então, o foco é o foco que vai ser abordado, ele precisa ser estratégico para chamar a atenção do leitor. E ele fica logo no início do trabalho. Então, o tema, ele é o poder da comunicação. Já o título, ele pode ser o quê? A influência da comunicação
no marketing pessoal e de vendas. Então, o poder da comunicação tem diversas influências, ele pode influenciar em diversas áreas, mas qual é o meu foco? Isso também fala sobre a delimitação do tema que a gente vai falar amanhã. Por que é tão importante delimitar o tema, deixar claro sobre o que assunto você vai tratar? Então, a influência da comunicação no marketing pessoal e de vendas. Esse é um exemplo de título. Tem um outro exemplo que eu vou colocar num post também para poder ajudar, que é na área da pedagogia, que eu vou separar para você conseguir diferenciar entre o tema e o título. Então fique claro, o tema é o assunto mais abrangente que você vai abordar, já o título é aquilo específico que você vai pesquisar. E vamos lá então, eu vou aqui 3 perguntas que você precisa fazer antes de escolher o tema. Então, já teve alunos que me mandaram no direct, me dá um exemplo de tema, um exemplo de tema para esse curso. E até eu repasso essas 3 perguntas porque elas são muito relevantes e elas vão te ajudar e muito a escolher o tema do seu TCC. E a primeira pergunta é, você gosta do assunto? Por quê, gente? Porque você precisa escolher um tema que seja prazeroso para você, que você se interesse, que seja interessante para você. Porque muitas vezes, muitas vezes você escolhe um tema e no meio da jornada ali, no meio do desenvolvimento, você acaba desanimando, você cansa. E assim, é normal, a maioria dos alunos chegam numa etapa que trava, dá uma travada, dá uma desanimada. E se o tema que você escolheu é ruim, ou não é tão legal de trabalhar, você vai acabar desanimando. Sim, vai ficar salva sim. Eu vou salvar no grupo do Telegram. Eu vou salvar todas essas lives lá no grupo. Se você não tá ainda no grupo, entra lá, o link tá na bio, hein? Tá bom? Eu deixo todas salvas no finalzinho da noite, eu coloco lá no grupo do Telegram. Então, gente, a primeira pergunta que você precisa fazer para escolher o tema é se você gosta do assunto. Daí você pensa, mas que assunto? Você pode refletir sobre as disciplinas que você cursou, um assunto que te chamou a atenção. Para que se no meio do caminho você ficar um pouco desanimada, aquele assunto ele é tão interessante que você vai se motivar a dar continuidade. Então, essa é a primeira pergunta para você escolher o tema do seu TCC. E o pessoal que está assistindo, encaminha aí para um amigo, para um colega que está começando o TCC, que vai fazer o TCC esse ano, que já está preocupado, não escolheu o tema ainda. Pega esse aviãozinho aí e manda pelo menos para um colega para ajudar ele. Eu estou passando bastante conteúdo e eu tenho certeza que vai ajudar vocês aí na escolha do TCC, do tema do TCC. Vai ajudar vocês clarearem um pouquinho sobre esse assunto. Então encaminha aí para um amigo, para uma amiga que está começando a fazer o TCC ou que vai começar logo, né? Porque aí em fevereiro a gente começa, tem muitos alunos que já começam e estão preocupados, então ajuda aí o seu amigo. Então essa é a primeira pergunta, você gosta do assunto? Então você precisa responder essa pergunta antes de escolher o tema do TCC. A segunda pergunta é, existe conteúdo suficiente sobre o assunto? Por quê? Às vezes, gente, você acaba escolhendo um assunto que não tem livros, não tem artigos sobre, não tem dissertações, nem teses que falem sobre o assunto que você escolheu. Daí o que acontece? A pesquisa acaba ficando muito fraca, porque ela não vai ter uma base teórica, ela não vai ter uma fundamentação teórica legal. Então essa é a segunda pergunta que você precisa se fazer antes de começar antes de escolher o tema do seu TCC. Existe conteúdo suficiente? Tem livros que vai dar base para minha pesquisa? Você pode fazer uma pesquisa, até eu vou comentar, por exemplo, tem o Google Acadêmico. Ele é uma ótima ferramenta, uma ótima plataforma. Tem diversos artigos, tem bastante conteúdo atual. Então você pode dar uma pesquisada lá sobre o assunto que você quer pesquisar, que você quer estudar, que você quer investigar no seu TCC, para ver se tem conteúdo que vai te ajudar a dar base, vai dar a base na sua fundamentação teórica. Então esse é um ponto muito relevante. Já teve alunos que vieram procurar ajuda, que eu mentoriei, que eles vieram com um tema muito fora, assim, era muito novo. O problema não é ser um assunto novo, pesquisar algo novo. A questão é, não tinha quase nada de base teórica.
Então ficou bem complexo para dar continuidade. Então teve que ter algumas adaptações. Pessoal que está assistindo, se vocês tiverem alguma dúvida, daqui a pouquinho eu vou estar respondendo sobre o título, sobre o tema do TCC, sobre escolher o tema do TCC. Tem algumas perguntinhas que eu já recebi e eu vou responder daqui a pouco, que os alunos me mandaram no direct, mas se vocês tiverem também, vocês podem me encaminhar, tá ok? E a terceira pergunta é: o tema tem relevância acadêmica ou profissional? Essa é a terceira pergunta que você precisa se fazer antes de escolher o tema do seu TCC. O seu tema é relevante? Qual que é a contribuição que ele vai trazer? Por quê? Isso é muito importante. Vocês têm que pensar, e é uma coisa que eu sempre falo para os meus orientandos, para os alunos que vêm procurar uma orientação, uma mentoria, que antes de escolher o tema, você precisa pensar assim, qual a contribuição. Às vezes é uma contribuição acadêmica, você vai trazer uma pesquisa de um assunto que talvez não é tão abordado, mas que é muito interessante. Daí você acaba, por exemplo, publicando um artigo. E eu sempre incentivo meus alunos que fazem o TCC a publicarem um artigo. Publiquem um artigo, não deixe ali o TCC depois que terminar jogado lá na prateleira da sua casa, não. Pense, dê continuidade, publique um artigo, uma revista. Às vezes o seu TCC pode ser base para outras pesquisas. Então, qual que é a contribuição do seu TCC? Pode ser acadêmica, ou seja, você pode ter feito uma pesquisa mais científica, ou pode ser uma contribuição profissional. Tem muitos alunos que, por exemplo, eles abrangem essa questão profissional, principalmente o pessoal do curso de administração. Às vezes faz um plano de negócio, às vezes faz uma avaliação de viabilidade de um negócio, um plano de marketing, um treinamento, ou seja, traz uma contribuição profissional. Então essa é a terceira pergunta que vocês que estão aí para escolher o tema do TCC precisam fazer. O tema tem relevância? Ele vai trazer uma contribuição acadêmica ou profissional? Vocês têm que pensar nisso, tá ok? Então ali o que a gente já fez hoje? Diferenciou o que é o tema, que é o assunto mais abrangente, que a gente trata no TCC. O título, ele é específico, aquele que vai no início do trabalho, que é mais direcionado, é mais estratégico. Nós já vimos também hoje, agora, sobre as 3 perguntas que são muito relevantes para você escolher o tema do seu TCC, que vai te ajudar bastante na escolha do tema. É só você responder essas 3 perguntinhas, eu tenho certeza que você vai conseguir definir o tema do seu TCC, tá ok? Então, agora eu já vou responder algumas das perguntas que eu recebi. E se você aí que está me acompanhando ao vivo tiver alguma dificuldade, tiver alguma dúvida sobre o tema do TCC, você já pode me encaminhar que eu vou te responder também, tá ok? Então a gente já falou sobre o tema, sobre o título, sobre como escolher o tema do TCC e agora vamos para as perguntinhas que os alunos já me encaminharam. Olha só as perguntas muito interessantes. Fiquem aí comigo que talvez seja a sua dúvida. Posso pesquisar sobre marketing digital? Esse foi bem objetivo. Claro que você pode pesquisar sobre marketing digital, mas você precisa especificar melhor esse seu tema. Por exemplo, que curso que você está cursando. Então, precisa verificar o que você quer ver, a influência do marketing digital, por exemplo, num grupo específico, num grupo de acadêmicos, num grupo de pessoas. Então, você pode pesquisar sim sobre esse assunto, mas precisa ser mais objetivo, ele precisa ficar bem delimitado para você focar o que você pretende alcançar através dessa temática. A segunda perguntinha que me encaminharam não sei sobre o que falar, tem alguma dica? Olha só, esses aluninhos são espertinhos. Não sei sobre o que falar, tem alguma dica? Eu tenho uma dica sim. Se às vezes você não sabe, você não tem ideia do que você vai falar, você para e pensa no TCC, mas o que eu vou falar? Não tem nenhum assunto que me venha à mente. Faz uma reflexão, pensa nas disciplinas que você já cursou. Então, quais as disciplinas que você já cursou? Aquela que te interessou, aquela que te chamou a atenção. Sempre tem aquela disciplina que você fala, nossa, eu amo essa disciplina. Esse professor, essa professora, ele transmite essa disciplina com tanta facilidade, eu amo essa disciplina. Isso já é um ponto, hein, gente? Esse já é um start aí para você fazer a escolha do tema do seu TCC.
Então, reflita sobre as disciplinas que você cursou, que você mais gostou, que você sente interesse em saber mais sobre esse assunto. E ali você vai conseguir já escolher uma temática para trabalhar, tá ok? Então, vamos lá, pessoal, para a terceira pergunta sobre o tema do TCC. Tenho que ter afinidade com o tema? Essa é uma pergunta que uma aluna me encaminhou, se ela precisa ter afinidade com o tema. E como eu comentei no começo, sim, é necessário que você tenha afinidade com o tema. Por quê? Porque vai chegar... Isso não quer dizer que você tem que saber tudo sobre o assunto, não. Ter afinidade com o tema é você gostar, ter interesse em pesquisar sobre esse assunto. Porque senão vai chegar no meio da caminhada e você vai desanimar porque você não acha mais aquele tema interessante. Então, é muito importante ter afinidade com o tema. A quarta pergunta é: como saber se existe conteúdo suficiente sobre o assunto? Eu também já comentei um pouquinho aqui, falei sobre o Google Acadêmico, que é uma ótima ferramenta para você verificar se tem conteúdo suficiente sobre o assunto para dar base à tua pesquisa. Se você tiver acesso já também à biblioteca da sua faculdade, você pode dar uma olhada se tem livros, se tem material suficiente para dar base. Ou às vezes, hoje, né, as faculdades proporcionam a biblioteca virtual. E ali você tem muitas obras atualizadas, então você pode dar uma pesquisada e ver se existe conteúdo suficiente para dar base à sua pesquisa, tá ok? E a quinta pergunta é: posso fazer o TCC sem orientador? Por quê? Você que está começando agora, você que está assistindo aí, pode pensar, né, sobre orientador, mas o que acontece? Tem muitos alunos que acabam ficando meio que abandonado no meio do caminho pelos seus orientadores. Então, tem gente que, igual essa daqui, provavelmente ela já começou. Então, posso fazer o TCC sem orientador? Se você tem faculdades que eles não permitem que você faça sem orientador, porque eles já direcionam você lá no pré-projeto a um orientador. Só que tem lugares que não tem orientador, então você precisa fazer a pesquisa sozinha. Então, se a instituição não proíbe você de fazer sem orientador, não tem problema. Se você tem facilidade para fazer pesquisa, para direcionar e produzir e desenvolver o seu TCC, não tem problema. Mas, gente, a questão de ter um orientador é porque às vezes ele vai te trazer uma visão diferente sobre aquele assunto, às vezes uma ideia, talvez ele não vai contribuir tanto, mas pelo menos às vezes uma ideia que ele te der vai te ajudar bastante, vai clarear a sua mente sobre uma ideia, sobre um direcionamento que você quer seguir com o seu TCC. Então, tem sim a possibilidade de fazer sem, mas você precisa verificar com a sua instituição antes de querer fazer sem o orientador, tá ok? Tem mais 2 perguntinhas aí que eu recebi dos alunos, e se você tiver alguma dúvida, você pode me encaminhar, tá ok? Então, ó, até que etapa eu posso trocar o tema do TCC? Isso tá atrelado com aquilo que eu já falei, gente, sobre ter afinidade com o tema, sobre você gostar do assunto, porque senão acontece isso, passa um tempinho, faz a introdução, começa a fazer a fundamentação teórica e você vê e fala, não vai ser viável, não vai dar para dar continuidade. Então, você precisa avaliar se o trabalho ele tem base teórica, se você gosta dele e se ele é viável. Por quê? Porque às vezes você escolhe um tema que você não vai conseguir dar continuidade. Então, ano passado eu tinha alunos que eles iriam fazer pesquisa logo ali na metade da pandemia, que eles iam fazer pesquisas em empresas, escolas. Então, eles tiveram que trocar o tema. Por quê? Porque não tinha possibilidade devido ao fique em casa, o período de isolamento, não tinha como eles estarem fazendo as observações, porque eram observações em loco. Então, foi mudada a abordagem, foi adaptada para atender e possibilitar as informações, a coleta de dados que esses meus alunos precisavam. Então, você precisa verificar se é viável, se você vai ter acesso a essas informações e não acontecer de chegar no meio do caminho e você querer trocar. Então, assim, gente, existe sim a possibilidade de trocar o tema no meio da caminhada, existe. Você precisa verificar também com o seu orientador, com a instituição se dá para mudar, porque tem algumas instituições que colocam nas diretrizes. Até tal etapa é possível
mudar o tema. Depois de uma etapa específica, não tem como mudar mais o tema do TCC. Então, você precisa verificar com essas diretrizes, essas orientações, se é possível trocar, mudar ali o tema do seu TCC. E a última perguntinha, gente, é sobre como saber se o meu tema é relevante. Então, eu já comentei um pouquinho sobre isso aqui. Então, é verificar se ele tem contribuição. Como eu sei se o meu tema tem relevância? Por isso que lá na introdução, como eu comentei ontem, tem um ponto, um parágrafo que você precisa falar, você precisa fazer a justificativa, justificar a relevância, a importância do seu TCC. Então aqui você já avalia, quando você vai escolher o tema, você já pode pensar se o seu tema é relevante. Então qual a contribuição que o seu tema vai trazer? Aí você já consegue identificar se o seu tema é relevante ou não, qual a contribuição que ele vai trazer. Tá ok, gente? Então essas são as 7 perguntinhas que os alunos me encaminharam. Se você não conseguiu mandar aqui, ficou com vergonha de mandar dúvida aqui, você pode me encaminhar lá no direct ou pode me encaminhar no grupo do Telegram, que eu vou salvar a live de hoje, vou disponibilizar lá para os alunos verificarem novamente. Então você que precisa escolher o tema do seu TCC, está com dificuldade, não sabe como escolher o tema, essa live, essa aula de hoje vai te ajudar e bastante, hein? Mas se você tiver mais dúvida sobre, você pode me encaminhar lá no direct, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Amanhã eu espero vocês novamente, tá ok? Amanhã nós vamos falar sobre os objetivos do trabalho e a delimitação da pesquisa. Então, o que você precisa saber antes de definir os objetivos? E por que é tão importante delimitar o tema? Então, eu vou dar alguns exemplos. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem me encaminhar, que eu também vou responder no decorrer da live para ajudar vocês aí a concluírem, a alcançarem o tão sonhado sonho, né? O tão sonhado objetivo de se formarem, de terminar esse TCC sem arrancar os cabelos, tá ok? Então, grande abraço para todos e até amanhã.